Então, hoje foi pedido para nós estudarmos, né, meditarmos um pouco sobre, a pergunta seria, né, por que os católicos não devem, né, não deveriam frequentar espiritismo, maçonaria, lugares de ocultismo e etc. Né? Então esse seria o tema proposto para hoje. E antes assim de entrar diretamente no tema, né, é interessante a gente perceber o que motiva essa pergunta em nós, né? Porque aí a gente já começa a refletir sobre o tema, percebendo que nós, católicos, especialmente no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de seguirmos, né, uma doutrina única. Né? Nós somos muito inclinados, né, para o chamado sincretismo religioso, né? Misturar várias doutrinas, né? Nós não temos tanta distinção, né? E isso passa um pouco pela nossa catequese, que com certeza não foi, digamos assim, tão enfática, né? E eles até acabam dizendo que é o ecumenismo, né? Que não tem nada a ver com o sincretismo religioso, eles acabam confundindo com o ecumenismo. Sim, nós temos o ecumenismo, que é o diálogo com as outras crenças cristãs, mas que não, o ecumenismo, o princípio fundamental do ecumenismo é justamente você não perder a sua identidade. É você saber quem você é, para que você possa dialogar com as demais denominações, que pode, digamos assim, favorecer um diálogo, né? Pode favorecer uma certa unidade, digamos assim. Então queria começar por isso, né? Da gente ir percebendo isso, que nós aqui no Brasil, principalmente, né, nós somos um povo altamente sincrético. Nós temos essa tendência de misturar de forma muito forte todas as coisas. Né? Então, sobretudo no que diz respeito à religião, né, nós temos essa tendência, né, de misturar o católico que não vê problema em ir ao centro espírita, né, o católico que não vê problema em ir a um terreiro de candomblé, né, que não tem problema em ir em uma irmã janaína, né? Qualquer uma dessas irmãs que fazem esse tipo de previsão do futuro. Então, para nós, não é tanto problema, né? Mas é claro que nós sabemos que isso se trata de uma parte da igreja, né? De uma grande parte, inclusive, da igreja. Poucos são aqueles católicos que realmente têm algum discernimento, né, do que é católico e daquilo que não é. Né? Então nós terminamos por dizer assim, se é para fazer o bem, né, então não tem problema, Deus não vai ver problema nisso. Então nós aqui no Brasil nós temos essa tendência. Né? E infelizmente nós, entre muitas razões, né, é por conta da nossa catequese que em algum momento ela foi falha, né, em conseguir transmitir com clareza, né, em ser de forma reiterada, repetitiva, ensinar, diferenciar, né, o que é de fato católico, ser católico. Então acho que isso é importante para nós percebermos aqui, né, nesse início de conversa, justamente porque o grupo, o Goten, né, ele tem um pouco desse carisma, né, de sermos, né, católicos de fato, né, sermos católicos esclarecidos. Então, dito isso, né, nós podemos entrar diretamente no tema e perceber, primeiramente, né, algo que há em comum entre, por exemplo, o espiritismo, a maçonaria, a macumba, há outras formas de ocultismo, como o tarô, como o horóscopo, como
a necromancia, né? Que é a de você ler o futuro da pessoa pelas linhas da mão, né? Então, existem quiromancia, na verdade, quiromancia. Então, existem todas essas manifestações, digamos assim, elas têm no seu ponto comum, né, o fato de todas elas terem algo que nós chamamos de ocultismo, né, uma tendência ocultista, algo que, digamos assim, não é muito clara, no sentido de não ter uma fundamentação, né, uma fundamentação sequer racional às vezes, né, mas não ter uma fundamentação mesmo dentro dos padrões do cristianismo, né, que são, no caso, o Evangelho, né, a Bíblia, de uma forma geral, também da tradição, né, dos primeiros cristãos, né, e dos próprios judeus, né, a própria tradição judaica, que vai nos ensinar muita coisa do que nós temos hoje. Então nós podemos perceber, né, a título de exemplo, claro que nós não vamos nos deter sobre elas aqui, porque não é o objetivo. Mas, por exemplo, o Espiritismo, nós vamos ter que o Espiritismo ele é uma forma, né, de em que se acredita que por meio da reencarnação, né, esse é o princípio do Espiritismo, de que a reencarnação ela faz com que o homem se purifique. E aí vai existir várias formas. Então, por aí você já começa a perceber que existe problemas fundamentais, né, em você seguir um tipo de doutrina que prega a reencarnação, né? Do contrário, nós católicos e os cristãos de um modo geral, né, que creem do contrário, né, que creem que existe a ressurreição, ou seja, o homem ele morre somente uma vez e após isso não há outra vida terrena. Outra forma, né, de manifestação muito comum no Brasil, né, os terreiros de macumba, de candomblé, né, que não é a mesma coisa, né, mas fazem parte de um mesmo eixo, fazem parte de um mesmo ramo, né, religioso, que é de tendência afro, né, de tendência africana, né, em que também são espíritas, né, porque também invocam a reencarnação, né, acreditam que espíritos, né, aquela história do preto velho, né, ora, quem é o preto velho? O preto velho seria um escravo que morreu, né, um escravo nascido no Brasil, filho de africano, que morreu e que de alguma forma aparecia para operar algum tipo de milagre, algum tipo de travessura com os senhores, né, no período da escravidão, né? Então tem essas entidades espirituais, né? O preto velho, tem o caboclo, né, que chamam o caboclo, que seria a fusão do brasileiro com o africano, né? Ou seja, todos são frutos de uma sociedade, né, principalmente herdeira da escravidão do Brasil. Então, que fez uma verdadeira união, né, de várias entidades religiosas, né, e aí se utilizando inclusive de personalidades, digamos assim, católicas, né, como Maria, que ganha o nome de Iemanjá, né, ou Santa Bárbara, que recebe a denominação de Iansã, né, entre outras, né, que vão assumindo, né, um palco de religiosidade que não é católica, mas que se confunde no catolicismo, né? Então isso para nós é muito presente, né? E é muito fácil perceber. Mas assim, entrando diretamente no nosso tema, né? Não sei se vocês trouxeram Bíblia,
Mas aí nós vamos ver que principalmente no Antigo Testamento vai ser bastante batido, né, essa questão desse tipo de manifestação religiosa. Isso porque a maioria, né, todas essas manifestações religiosas, elas vão estar voltadas para algo sobrenatural, que diz respeito ao futuro, né? Então, algo que vem ao encontro do que nós chamamos de adivinhação, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, lá no livro do Levítico, capítulo 19, algumas condenações de Deus, né? Aquele povo do Antigo Testamento, que é importante a gente lembrar, né, que era um povo que vivia em meio ao paganismo, né? Um povo que vivia no meio de vários outros povos que tinham essa tendência muito forte à idolatria, como nós costumamos dizer. Então aí no 19, no versículo 26, né, nós vamos ter aí uma frase, né? Não praticareis a adivinhação nem a magia. Né? E aí nós vamos ter lá no 19, versículo 31. Não vos dirijais aos necromantes, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. E aí nós vamos ter também lá no Levítico capítulo 20, versículo 27. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto. Serão apedrejados e levarão sua culpa. Então, só do livro do Levítico aí nós já vamos ter 3 condenações seguidas, né? Porque realmente isso era algo que era comum, né? Você procurar pessoas que evocavam espíritos dos mortos, né? Os necromantes, né? Que evocavam espíritos daqueles que já haviam partido para conseguir algum tipo de favor, né? Para conseguir algum tipo de vantagem, né? Para que se saiba algo que vai acontecer, né? Então sempre nesse sentido, né? Sempre nesse sentido. E nós vamos ver que esse tipo de disposição do homem, né? De nós, em querermos saber daquilo que vai acontecer, na verdade é fruto de uma grande falta de fé, né? Nós não cremos na providência divina, então nós preferimos nos antever, quer dizer, nós preferimos saber o que vai acontecer para que nós possamos tirar daquele futuro algum tipo de vantagem para a nossa vida, né? Então esse tipo de prática de adivinhação, de magia, de consultar esses tipos de manifestações que são formas ocultas, né, digamos assim, de religião, elas vão estar nesse sentido, né? Elas vão estar voltadas para essa falta de fé, para essa não confiança em Deus. Então você prefere consultar a um homem que diz ter poderes sobrenaturais, que diz poder receber espíritos, né, do que esperar em Deus, né, do que você ter a sua vida nas mãos de Deus, né? Então isso para nós é muito forte, né? E sobretudo quer dizer, a gente viu nesse último versículo que nós lemos que inclusive se dava a pena de morte a quem praticava esse tipo de coisa. Então era algo realmente muito abominável por Deus. Muito bem.
E aí, só para a gente perceber melhor isso, a gente pode continuar aí no Antigo Testamento e ver lá em Números, capítulo 23, versículo 23, para a gente perceber um pouco melhor essa dimensão. Números 23, versículo 23. A gente pode perceber melhor nessa passagem, né, um pouco dessa relação entre Deus e os homens. Né? Disse assim: não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Olha que maravilha. A seu tempo se dirá o que Deus quer fazer. Então, nesse momento, é como se Deus se revelasse, né, de alguma forma, e dissesse: olha, percebam que essa prática de vocês de querer saber dos mortos o que vai acontecer, de vocês quererem prever o futuro, de vocês quererem resolver as coisas de forma mágica e espontânea, isso não está de acordo com as leis de Deus. Deus, ele tem o seu tempo, né? Então não é preciso magia, né? Quer dizer, não é preciso nenhum mecanismo outro, né, naquele povo que recebeu de Deus aquela fé, né? Porque Deus irá, né, se manifestar como se manifestou, né? E o futuro, né, pertence realmente a Deus, né? Não cabe a nós sabermos, e mesmo que nós soubéssemos, ainda assim nós não faríamos de forma perfeita o que deveríamos fazer, né? Porque a primeira, digamos assim, a primeira base do relacionamento com Deus, né, é justamente de confiar em Deus. Quer dizer, você passa a ter em Deus, você crê, né? Mas a sua fé, aquela crença que você tem em Deus, ela exige de você uma entrega, né, uma confiança, uma mudança de vida que seja de forma que a sua vida seja uma oferta, né, seja um sacrifício agradável a Deus, né? Então você se entrega, você não conduz, você se deixa conduzir nesse sentido. Só para a gente concluir essa parte de citações bíblicas, nós vamos ver em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Então perceber, né, que Deus, ele trata de forma distinta, né? Deus, ele cria uma distinção muito clara, né? Existem aqueles que praticam esse tipo de manifestação, digamos assim,
e existem os meus, né? Deus ele faz uma diferenciação. Existem aqueles e existem os meus. E ele inclusive diz que a desgraça daqueles povos que estavam sendo derrotados nas guerras, aqueles povos que viviam naquelas vizinhanças, né? Eles estavam a padecer, né? Estavam a ruir por conta desse tipo de atitude, porque tinham a sua confiança em coisas, né? Em coisas que não estão em Deus. E aí reside um erro muito grave, né? Porque aí nós vamos entrar no pecado que nós vamos atentar ao mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Justamente por que isso, né? Esse mandamento ele vai estar justamente relacionado, né, à idolatria, vai estar relacionado a todas as coisas que nós colocamos no lugar de Deus para ocupar o seu lugar. Então, muitas vezes essas coisas elas estão diretamente relacionadas a essas manifestações de futuro, né? A essas manifestações de confiar num homem pelos seus poderes sobrenaturais, né? Então, por isso que no catecismo, né, nós vamos ver, você que está com o seu aí, você pode até acompanhar, é o item 2115. Não deve ser a mesma página, mas é o item 2115. Ele vai falar da adivinhação e magia. né? Então é muito interessante para nós perceber que esse item, adivinhação e magia, ele está justamente logo seguido da idolatria e dentro desse mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim, que vai falar sobre a idolatria, né? Então nós podemos apreciar, já que o texto é curto, do catecismo, né? Ver um pouco do que a igreja ela nos diz, né? Ele vai dizer, né? Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência no que tange ao futuro e em abandonar toda curiosidade doentia a este respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade, ou seja, a não providência, né? A imprevidência. Então já, né, nesse início, né, a igreja ela vem nos advertir de uma curiosidade doentia, né? E isso a gente vê muito no nosso cotidiano, né? Como quando nós passamos pelo centro e todas as vezes nós recebemos aquele velho papelzinho da irmã Janaína, da irmã Bianca, entre outras irmãs, né, que dizem, né, que traga o seu marido de volta em 3 dias, esse tipo de coisa, né? Saiba se seu esposo, se sua mulher está lhe traindo, né? Então tudo isso passa por essa curiosidade doentia que o catecismo ele está falando para nós aqui, né? Que nós deixamos de confiar na providência e em troca nós vamos atrás desses tipos de adivinhações, desses tipos de manifestação religiosa que não convém, né, com a nossa identidade de católico. E aí ele vai continuar ainda, né, o catecismo, dizendo:
Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos, ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Então, nessa reflexão, né, o catecismo ele enumera uma série de, digamos assim, de manifestações que hão de ser rejeitadas, né? E aí nós temos alguns bastante conhecidos, o horóscopos, né? Que é a questão dos signos, questão da própria astrologia, da quiromancia, que é a leitura das mãos para descobrir o futuro, a interpretação de presságios e da sorte. E também aquela questão da superstição, né? Que a gente sempre explica cada livro, basta esperar no caso lá. Isso, querendo ou não, é uma pequena forma que a gente tem de começar a misturar. Sim, exatamente. A superstição, na verdade, ela inclusive nessa parte também do catecismo que ele fala, né, é uma forma de você, é um desvio do sentimento religioso, né, que o catecismo fala. Quer dizer, às vezes existe algo que ele é legítimo, né? Por exemplo, a imagem de Santo Antônio. A imagem de Santo Antônio é uma imagem autêntica da igreja, no sentido de que a igreja utiliza-se daquela imagem para transmitir a fé, né, por meio dos homens que alcançaram a santidade em vida, né, e que, por meio daquela imagem, ele tenta catequizar o povo, né, pelo espelho daquelas pessoas, né, e todos eles apontam para Cristo. Mas aí, a partir do momento em que você põe o Santo Antônio de costa para conseguir um marido, né, de cabeça para baixo, na geladeira, né? Então, esse tipo de coisa, sem dúvida, né, é uma superstição, né? E assim, você vai de encontro ao que nós vemos aqui, né? Quer dizer, quem é você para você, digamos assim, pressionar a Deus pondo um santo de castigo, né? Quer dizer, você fazendo esse tipo de atitude, quer dizer, uma coisa que era para ser autêntica e a pessoa transforma algo que vá de encontro à sua própria perspectiva, né? E de forma muito egoísta, né? De forma a não confiar em Deus. E é por isso mesmo que o catecismo ele vai dizer, né? O recurso a médios esconde uma vontade de poder sobre o tempo. Olha isso. Sobre a história. E, finalmente, sobre os homens. Quer dizer, você quer influenciar, né, alguém, eu quero conseguir um emprego, né? Então você vai lá, procura a macumbeira, né, porque você acha que os seus caminhos estão fechados. E aí você vai lá para que ela abra os caminhos, etc., tomar um banho de arruda, né, esse tipo de coisa. Quer dizer, você vai nesse sentido de ter o domínio das coisas. Ou mesmo de você querer ter, desfrutar do amor de uma pessoa. Quer dizer, você quer forçar uma situação que não existe. Você quer ter um poder que a você não foi dado. Então, se esse poder não foi dado a você,
por você ser uma criatura, por que ela haveria de ser dada a um outro homem? Quer dizer, e aí existe uma série de charlatanismos, né, de falcatruas, de meios para enganar as pessoas a continuarem indo a esses convívios, né? E nós vamos ver os efeitos que isso tem mais já. Finalmente, o catecismo da igreja ele vai finalizar dizendo, né, todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja, olha só, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, olha, mesmo que seja para algo bom, aparentemente bom, né, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica, frequentemente, práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Então a igreja ela é muito clara quanto a isso, né? Quer dizer, nem mesmo quando for para o possível bem, essas práticas se devem recorrer, né? Quer dizer, isso vai contrário ao próprio sentido de religião, né? De que existe criatura e existe Criador, né? Existe alguém que detém o poder sobre todas as coisas e o domínio do tempo, do espaço, das pessoas, das vidas. Quer dizer, a partir do momento que nós buscamos interferir nessa ordem, nesta lei, nós estamos incorrendo, né, gravemente contra Deus. E pode ser tanto diretamente ligado ao demônio e a seus anjos, quanto não. Né? Porque, por exemplo, como nós, se vocês tiverem a oportunidade de ler, né, se já não leram, né, este livro, que eu aconselho reiteradamente, porque ele é muito bom, muito bom. Suma Demoníaca, Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas, né, que é de um padre espanhol, José Antônio Fortea, né, Padre José Fortea. Esse livro, gente, ele é muito bom. Além da leitura dele não ser difícil, ser uma leitura muito clara, ele traz, né, a forma de suma, pergunta e resposta. Né? Então, às vezes você não quer nem ler o livro todo, mas tem alguma coisa que você tem alguma questão, e aí você vai em busca desse, tem essa pergunta e tenta. Né? Então ele fala sobre uma série de coisas, sobre o inferno, sobre os demônios, sobre o próprio ritual do exorcismo, sobre as práticas do ocultismo, né? Sobre a infestação, possessão, casos de possessão, de infestação em objetos, em casas, em animais, fala de alguns textos bíblicos, de alguns casos, enfim. É um livro realmente muito bom. Aconselho bastante. E esse padre, José Fortea, né, ele já esteve num programa de TV. Vocês podem procurar no YouTube, aquele programa do Roberto Cabrini, Conexão Repórter, se não me engano. Tem uma participação dele nesse programa, que é justamente falando sobre exorcismos, né? Sobre ritual de
de exorcismo. Então fala com esse padre, que é um exorcista oficial da igreja. Muito bem, então como eu estava falando, né? Essa confiança, essa busca de ir em coisas que estão fora da nossa alçada, né? Fora da nossa, do nosso controle, né? Ela vai encontrar, né? Ela vai abrir, na verdade, uma grande janela, né? Para um mundo oculto, né? Por assim dizer. Quer dizer, a partir do momento que nós abrimos o nosso espírito, né? Abrimos a nossa confiança em Deus para esse tipo de prática, né? De invocar mortos, de buscar coisas mágicas, né? Que possam nos favorecer alguém ou prejudicar alguém, né? Nós vamos perceber que isso abre uma grande brecha para a intrusão, né? Para que o demônio ele se manifeste nas nossas vidas, né? Isso o padre José Fortelli vai falar, né? Inclusive, né? Que uma das causas da possessão é justamente, ele fala, assistir a sessões espiritistas ou ocultas, satânicas ou a ritos esotéricos. Ele enumera 4 fatos principais, né, de uma pessoa ser possessa. Um dos fatos seria esse, né? O primeiro de todos seria o pacto com o próprio demônio, né? Mas esse segundo é o que vai mais de encontro ao nosso tema, quer dizer, participar desse tipo de ritual, né? E que não é difícil você encontrar. Na verdade, é importante a gente abrir um parênteses, né? E dizer que esse espiritismo que nós vemos bonitinho na Federação Espírita, né? Por exemplo, daqui do Piauí, que eu já frequentei porque meu pai me levava, né? Então eu sei como ele dava palestra lá, inclusive. Então era reuniões, né, que eles discutiam para discutir o Evangelho segundo os Espíritos. Olha, o Evangelho segundo os Espíritos, aliás, que é de Allan Kardec, o livro, se não me engano. Então nesse livro eles se debruçavam, né, estudavam bastante esse livro, entre outros. E depois eles levavam a gente para uma sala para receber passes, que eles chamavam. Então nós ficávamos sentados, ficavam algumas pessoas em pé, e aí eles impunham assim as mãos, né, enquanto as pessoas estavam sentadas, e aí eles iam, digamos assim, pedindo aos espíritos bons que purificasse, que libertasse qualquer opressão de um espírito maligno que estivesse sobre nós, né? Que libertasse, que desse saúde, esse tipo de coisa, né? E depois dava a chamada uma água purificada para nós bebermos, né? E todos bebiam, quem participava quem ia para receber os passes, recebia a água purificada. Então, apesar de algo interessante também, né? Sempre nos finais de semana eles faziam distribuição de alimentos, né? Faziam um tipo de sopão, esse tipo de coisa, né? Então é algo que aparentemente é muito bom, né? É muito bem aparentado, tem um fundo de caridade, né? Tem médicos, né? É impressionante como as pessoas mais bem aquinhoradas, né? Pessoas de melhor condição financeira, de maior status social, elas se atraem muito fortemente para o espiritismo, né? E para a maçonaria também.
Mas é interessante isso, né? Que a roupagem é muito boa, né? O centro espírita, aquela coisa de fazer caridade, de comer aos pobres, aquela coisa muito bonitinha, né? Muito cristã, mas por trás está essa invocação aos espíritos, invocação dos mortos. Mesmo que se digam que são almas boas, mesmo que digam que essas almas boas estão lá para expulsar os espíritos atormentados. Gente, a invocação aos mortos, ela não é algo natural. Ela não nos pertence. Então, mesmo esse espiritismo bem burguesinho, né? Bem atual, bem, sabe, bem aparentado, ele é danoso a nós, né? E ele abre uma brecha na nossa alma, né? Ele abre uma brecha na nossa alma para que coisas relacionadas ao ocultismo aconteçam, né? Então o padre José Forteia, né, ele vai descrever muitas coisas, né? Ele vai explicar uma série de coisas, mas da primeira coisa que ele vai dizer é isso, é que você participar desse tipo de reunião, né, ele desperta em você, ele abre você para esse mundo, digamos assim, espiritual ruim, né? Ritos esotéricos, cultos satânicos, sessões espíritas, né? Eu me lembro agora daquele caso que aconteceu, de uma brincadeira que surgiu, né? Charlie, né? Que fazia pergunta, bem parecido com aquela outra brincadeira do compasso, do copo, né? Quer dizer, todas essas são brincadeiras aparentemente muito inocentes, mas que mexem com o ocultismo, né? E isso abre espaço para o demônio, porque isso é uma oportunidade ímpar para ele, né? Quer dizer, você está perguntando a alguém que você não sabe quem é, uma entidade, sei lá, alguma coisa que vai aparecer ali e vai se manifestar. Olha só o perigo disso. Tem um que bota na mão e aí pega assim, qualquer coisa. Aí você coloca assim, começa a perguntar. Já viu? Não, esse daí eu não sabia. Você coloca assim e começa a saber se você pergunta. Se sim, ele faz assim. Se não é assim, o sim ele começa a girar em si. Qualquer coisa que tiver, pode fazer. Então esse tipo de brincadeira, né, digamos assim, e é claro que isso vai se agravando. A tendência, né, inclusive isso foi uma das coisas que levou a igreja muitas vezes a condenar aquele filme Harry Potter, né, porque justamente a partir do filme aparentemente cresceu o interesse por esse tipo de ritual, de ocultismo, de magia, né? Mesmo magia branca, que para a igreja isso independe, isso é condenado para a igreja. Então, por muitas vezes o Papa Bento XVI, ele dava sérios puxões de orelha. A igreja não assiste, né? Branca Porque justamente o filme ele fez despertar para este mundo, né, do ocultismo, desses rituais, dessas brincadeiras, de magia, de fazer poções, né? Então, esse tipo... É na França? Ah, não sabia disso. Quer dizer... Inclusive lá parece que estava na internet que tinha mais uns 400 cabos de Porque a situação estava séria, né? porque eles que lá é a universidade mesmo. Olha aí. Eu penso, imagino que seja justamente por causa desse filme.
Com certeza, tem uma influência muito grande. E o filme do Harry Potter, principalmente, quer dizer, desperta para esse mundo, que é um mundo oculto, que abre, quer dizer, na verdade, é uma série de coisas, não é só se envolver nesse mundo. É porque normalmente, quando você se envolve com esse tipo de coisa, a sua fé ela é pouco esclarecida. Né? Dificilmente uma pessoa que tem uma fé esclarecida, ela vai participar de um ritual desse. Né? E aí, quer dizer, você já não tem muita armadura, digamos assim, contra esse tipo de poder maligno. E você ainda se envolve mais, quer dizer, você está totalmente exposto. Né? Então, e a tendência, né, inclusive o padre ele fala isso no livro dele, a tendência é que à medida que você vai sendo introduzido nesses rituais, você procure se aprofundar mais e mais na intensidade, né, na intensidade dele. E uma coisa, digamos assim, que seria um dos momentos do ápice, seriam os próprios rituais satânicos e os acordos, né? Como é que eles chamam? Os pactos com Satanás. Né? Que, por exemplo, existe, né, a chamada missa negra. Missa negra, que ela é uma inversão da missa católica. Né? Então, se tem altar, se tem um sacerdote, se tem uma sacerdotisa, né? E aí quando eles podem, eles furtam as hóstias, das igrejas, né? Seja no momento da comunhão, seja roubando as igrejas, né? Para pegar a hóstia e ter a hóstia no momento do ritual da missa negra. E nessa missa negra, obviamente, todo tipo de profanação contra a Eucaristia existe. Desde do ato sexual entre o sacerdote e a sacerdotisa, com a hóstia no corpo deles. Desde de se colocar excrementos na hóstia consagrada. Quer dizer, é daí para pior. Todo tipo de profanação que se possa inverter a oração da igreja, a missa, né? O Pai Nosso, todas as orações, né? Se tenta para que se profane, né, a Deus, aqui tenta se diminuir, né, o que não é possível, né? Mas que se tenta diminuir a honra de Deus por meio dessas profanações. A questão da missa negra, eu já ouvi outras pessoas falarem que existem pessoas, né, homens que entram no seminário para se tornar padre, mas que são anticristo e se tornam sacerdotes, mas vão celebrar a missa negra, eles fazem a hóstia, né, que a composição é de excremento e menstruação. Eles fazem com outros materiais. Eles fazem com outros materiais. Na missa eles fazem a consagração, depois eles fazem. Aí tem alguns que, quando eles vão colocar as hóstias, eles até colocam na vagina da mulher, simbolizando que estão fazendo sexo, porque Jesus fazia sexo na mulher. Sim. Quer dizer, todo tipo de profanação, né, que tende a piorar ainda mais o envolvimento das pessoas que participam desse tipo de ritual, né, a estarem cada vez mais abertas a as influências malignas que, de certa forma, já foi, digamos assim, foi até procurada, né, por essa pessoa. E aí, dando continuidade um pouco ao que o padre fala nesse livro, né? Ele vai dizer assim, né? Uma coisa bastante interessante. Os magos não adivinham o futuro por intervenção do demônio. Contudo, alguma vez podem revelar algum fato concreto
para que a pessoa se torne dependente da consulta deste tipo de pessoas. Então, é óbvio, né, que por vezes, né, acontece desses videntes, desses bruxos, desses magos, dessas irmãs, né, acertarem justamente no sentido de criar essa dependência, né, de deixar aquela pessoa dependente, né? E aqui nós temos aqui um macumbeiro famosíssimo, né, no Maranhão, Pita do Barão, né? Pita do Barão. Quer dizer, pessoas que fazem uma carreira extensa nesse tipo de atividade, justamente porque conseguem, né, de fato, alguma revelação, né, por certo, com alguma indicação do demônio, né, mas uma coisa importante, né, o padre ele fala isso no livro, o demônio ele não prevê o futuro, mas ele consegue, por ser um anjo, né, um ser de uma intelectualidade, um ser extremamente inteligente, que analisa a nós constantemente, que sabe mais ou menos das nossas decisões, né? Então ele já conjectura um futuro. É ditado, né? O diabo sabe muito mais por ser diabo, aliás, ser velho do que por ser diabo. Né? Exatamente. Quer dizer, então ele também, isso eu também falo. A pessoa permite que ele vá fazer. Sim. Então esse tipo de coisa é importante para, digamos assim, para os inimigos de Deus, né? Porque você consegue uma adesão muito grande das pessoas, né? Quer dizer, eu fui lá uma vez e resolveu. Vai lá que dá certo, resolve. Quer dizer, cria aquela confiança naquele, digamos assim, naquele mago, naquela feiticeira, naquela irmã. E daí você cria uma relação de dependência, né? E aí famílias inteiras vão consultar esse tipo de pessoa, né? Fazer trabalhos, tomar banhos, né? Quer dizer, cria uma relação, né? E o pior ainda, né? O pior ainda é que essas pessoas ainda continuam indo à igreja, comungando, num estado de grave pecado, ainda que não tenham tanta consciência disso, mas não deixa de ser pecado, né? E talvez algo que ainda seja pior, né, é que as pessoas da igreja não estranham, os próprios padres não advertem, né? Então fica difícil, né? Porque a pessoa dificilmente vai pegar um catecismo desse para ler, um livro desse daqui, não vai, né? E aí vem para a missa aos domingos, né? Às vezes vem uma pessoa da família, e aí chega na igreja, o padre ele não fala isso, nem mesmo quando o evangelho está dizendo tudo isso, as leituras estão dizendo tudo isso, mas ali o padre ele não fala, às vezes porque ele mesmo não acredita na presença do demônio, na própria Eucaristia. Então, gente, é uma situação, né, que exige de nós leigos, né, esse tipo de atitude que nós estamos tendo aqui agora, de nos debruçarmos sobre esses livros, sobre a Bíblia, entendeu? Buscando se esclarecer, para que no momento, e acreditem, vai aparecer, né? Pode ser que ainda não tenha aparecido ninguém a vocês, com esse tipo de sugestão, né? Falando, comentando, olha mulher, tem aquilo dali, olha rapaz, tem aquela fulano de tal, olha, tem essa simpatia. Pode ser que ainda não tenha aparecido, mas acreditem que não vai ser difícil vocês se depararem, né? E eu já me deparei, já até vivi no centro espírita, enfim,
Quer dizer, ter esse discernimento, a igreja ela é responsável por Uma isso. coisa que também está crescendo é que a gente não está vendo, né, nas redes sociais, essas tais correntinhas, né? Que repasse para 10 pessoas, faça esse pedido, isso vai te acontecer. Se você não fizer isso, E aí usa a imagem fala. da igreja católica. Exatamente. Usam o nome de santos, Se você usam acredita, casos que aconteceram de mortos, que pode ser até por outro caso, mas dizem que foi por esse caso, aí começa. Isso aconteceu porque ele não fez isso, sendo que não é uma causa verdadeira, como você falou, do ocultismo, né? Exatamente. Quer dizer, é um Deus muito cruel, né? Olha, se você não repassar isso, que Deus é esse, né, gente? Que Deus é esse? Já tiraram até a brincadeira com o pessoal, né? Que tem aquele negócio também no Facebook. Compartilhe se você ama Deus, se você não ama, só olha. Se você adora o demônio, não compartilhe, né? Se você ama Deus, compartilhe. E eu botar aqui assim. Cara, quer dizer que agora adorar o demônio é só mesmo não compartilhar a imagem. Antigamente era mais difícil se adorar o diabo, né? É verdade. Então, esse tipo de atitude, de postura, né? Cabe a nós leigos, agora mais do que os próprios padres, né? Esse tipo de conhecimento e de preparo. A gente, na verdade, por muito tempo nós demos só essa responsabilidade ao padre, né? E hoje nós nos deparamos com isso nas nossas famílias, e aí nós não temos o preparo para isso. Pensando naquela frase que Jesus falou, né? Se os profetas se calarem, as pedras falarão. As pedras falarão, é verdade. e nós temos também a nossa responsabilidade também como fiéis, né? Sim, De rezar pelo sacerdote. sim, Né? Que às vezes a gente acha que a culpa são só dos sacerdotes, porque eles pecam, porque são seres humanos. Mas que também nós temos a obrigação de estar rezando por eles, e não só condenar, como muitas pessoas batem, às vezes, não deixa batido, faz ungir, e de repente só vem, porque ele deve ter feito isso, causando suposições, né? E, no entanto, esquece da obrigação. Porque o sacerdote é a nossa tábua de salvação. é verdade. É o nosso elo de ligação. É verdade. Então, essa dinâmica, né, entre clero e leigos, ela é extremamente necessária, né? Porque, na verdade, é do meio dos leigos que surgem os padres, né? E os padres que nós temos, na verdade, grande parte deles ele é fruto das nossas famílias, né? Quer dizer, um padre ele sai do meio de uma família. Quanto mais estruturada for a família, com certeza, melhor será o padre, né? Só assim, nem sempre isso bate, mas seria essa lógica, né? E aí, quando nós, de fato, né, nós nos abrimos mão de rezar pelos nossos sacerdotes, como você disse, a gente está, digamos assim, dificultando ainda mais o nosso próprio acesso a Deus, né? Já que o próprio sacerdote é quem traz a Eucaristia para nós, né? Pelo poder sacerdotal. Então, é muito necessário, né? Talvez como nunca tenha sido antes, rezar pelos nossos padres, pelos nossos bispos, nossos diáconos, porque realmente o mundo ele está bastante cruel, está bastante cruel e muito tentador, né? E aí a gente só fica procurando, às vezes, realmente, como você falou, fez isso porque, né? Porque tem mulher aí, não sei o que, entendeu? Então esse tipo de coisa que não constrói, ao invés, não, vamos continuar rezando por ele. Ele ainda é padre. Ele ainda é padre. Ele, na verdade, ele nunca vai deixar de ser. Assim como também, eu creio assim, também a questão de ir à missa, eu vou à missa, porque aquele padre é assim, ou aquele outro não é assim, né? Assim, aquele lá eu acho que é mais santo do que o outro. Não, eu não creio assim, eu creio que, ao contrário, a gente tem que ir e, pelo contrário, tem que rezar mais ainda
por aquele que ainda não, mesmo sendo sacerdote, ainda não foi. Exatamente. Para que Deus mostre para ele. Exatamente. Na verdade, é um intuito a mais, é que você se dedique a participar melhor das orações da missa, né, da própria missa. É verdade. Então, só para a gente finalizar aqui essa parte, e a minha fala, né, o padre Fortelli vai falar algumas coisas interessantes, só para dar o arremate, né? Adivinhação de futuro, nos horóscopos, tarô, noutras formas de seres espirituais desconhecidas, em que não se invocam forças ocultas diretamente, né? São práticas supersticiosas, mas não demoníacas, né? Entre aspas, embora os que praticam sintam cada vez mais a tentação de invocar tais forças e seres desconhecidos. Então, o que eu já havia dito, né, que, na verdade, parte dessa questão, né, de você não confiar em Deus. Esse é o ponto inicial e o que vai nortear toda a sua caminhada dentro de uma vida voltada para Deus ou não, recheada de superstição ou não, né? Porque justamente a confiança em Deus ela vai lhe dar a segurança, né, de que você não precisa saber o futuro. Você não precisa chamar alguém que já morreu para lhe dizer o que é bom, o que você deve fazer, né? Ou que você deve pedir ajuda a um médico, alguém, para saber como vai ser seu futuro, para você se preparar para ele, né? Ou que sabe que você precisa de um amuleto, porque se você não tiver aquele amuleto, você não vai, seu dia vai ser ruim, você vai morrer, né? Quer dizer, essa falta de esperança, né? Essa falta de esperar em Deus, ela vai ser decisiva, né, para nosso crescimento de fé ou o nosso decréscimo na nossa fé, né? E infelizmente, né, como nós somos seres, como nós somos criaturas, nós sempre buscamos por um Criador. E aí nós vamos procurar esse Criador em várias coisas, em vários lugares, né? E nós não vamos encontrá-lo, porque Ele só está em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Porque às vezes eu vejo assim, né, gente? Porque muitas vezes a pessoa está num problema, e às vezes eu creio assim, como a gente está nesse grupo jovem, né? Então assim, muitos dons são revelados. E muitas vezes, quando você chega, eu não estou questionando, porque assim, não é a igreja católica, questionando assim, a abertura. Assim, às vezes um jovem, ou qualquer pessoa vai procurar uma ajuda e lá ela não encontra. Porque muitas vezes até o próprio sacerdote não consegue ajudar, não acredita no que a pessoa está falando. Se de repente a pessoa vê alguma coisa, tem aquele dom de visualizar, ou ninguém sabe, aí quem é que vai abrir as portas? É verdade. Primeiro que abre as portas. Não, você tem que fazer isso, tem que dar um passo, tem que ser médico. Aí a pessoa vai tchan, e o caminho é errado. Exatamente. Se hoje eu vejo assim, porque eu já fui, assim, eu passei por um problema na separação, mas quando eu fui, não vai estar um lugar para lá superior. Aí um dia que eu fui, eu vou entrar, mas eu sempre pedi, Senhor, o Senhor me deixa entrar e sair intacto. Do jeito que eu entrar, do jeito que eu vou sair. Porque eu tinha um pavor, mas entrei. Mas assim, com aquela coisa que eu dizia, você entrava, mas sentindo aquela segurança. E aí, eu só vendo aquela arrumação. Aí quando eu vi que era dizer que tinha feito, porque existe casos de feitiçaria essas coisas. Sim, sim. Só que eu sempre digo, só quem pode desfazer, quebrar tudo, toda maldade só é Deus, né? E aí, fica aquela, não, tem que desfazer, tem que fazer isso. Aí, conforme eu disse, rapaz, eu fico pensando, como que o negócio de desfazer é tal dia,
Mas eu sempre pedia, Senhor, tu me mostra o que é certo, o que é errado. Eu sempre me colocava diante de Deus, porque a gente não é todo mundo que acredita. Se a pessoa chegar e falar assim, eu acredito que tem alguma coisa errada, mas eu não sei aonde procurar a saída, entendeu? Você sabe, você sente que as coisas acontecem, você sabe que existe, tanto que as pessoas mais leigas, qualquer pessoa acredita que existe tipo de saída. Mas ninguém acredita que Deus, na Eucaristia, só dentro da Igreja Católica é capaz de destruir. Mas nós vamos ter que desfazer. Tá entendendo? Por quê? Porque vamos dizer assim, os próprios sacerdotes não estão julgando, como eu digo, acho que eles precisam muito mais de oração para que eles consigam enxergar isso. Tem que vir de nós, porque o peso é muito grande que eles carregam. Mas assim, por eles não conseguirem ver isso aí, não é mal. Isso aí não existe. Então eles mesmo, por eles não acreditarem que existe demônio, não acreditam. E assim, já exclui, a pessoa tem consciência do que está acontecendo com ele. Então, se você não tiver um alicerce bem feito dentro da própria igreja, realmente acreditar, esperar em Deus, você ter a paciência de esperar a hora de Deus e se ajoelhar, dobrar o joelho e, em vez de rezar, se debruçar diante de Deus. E é por isso que às vezes você vê que alguns padres, né, eles são cercados por leigos. Você vê, por exemplo, que tem alguns padres que eles são requisitadíssimos. Por exemplo, Padre Florencio. Quem é que nunca quis, pelo menos quis, se confessar com o Padre Florencio? Porque as pessoas sabiam que ele tinha uma mística e que ele compreendia, né? Ele podia lhe aconselhar, lhe dizer, entende? Exatamente. E para você ver, os padres que são mais solicitados são estes que realmente acreditam no que você está falando e procuram lhe orientar. Exatamente. Se existissem mais sacerdotes assim, eu duvido que alguém pisaria em algum lugar. É verdade. Por quê? Porque a orientação não foi dada correta. Hoje não, hoje eu creio que existe. São poucos, mas eu creio que está aumentando também, porque Deus, eu sinto assim, que Deus está, como mostrando até para aqueles sacerdotes que não creem na própria Eucaristia, não acreditam que ela é o corpo, o sangue de Jesus, ou que não acreditam na existência de Jesus, Deus está me revelando. Há muitos deles, eu creio muito que estejam aumentando o número de sacerdotes que realmente estão se convertendo. Inclusive, teve um momento que a gente sente a frieza do sacerdote, né? Sim, sim. E depois que eu entrei no bloco, que eu fui me aproximando mais ainda de Deus e vendo assim, né, que quanto mais você se aproxima, quanto mais você renuncia, aí você vê a obra de Deus acontecer na sua vida. Você vê, não é graça de você ganhar, não, é você se sentir pleno, com plenitude. Só Deus basta. Entendeu? Então, quando assim, eu comecei, eu tinha muita vergonha de receber, né? Porque Jesus de joelho. Mas assim, Senhor, eu quero te receber de Jesus. Comecei na roupa, e aí eu fui. Aí se eu não conseguir me ajoelhar, o Senhor me puxa. O Senhor me empurra para me ajoelhar. Por quê? Porque com medo do que as pessoas iam falar, com medo dos próprios sacerdotes, do que eles iam dizer. Porque a gente ouvia mudar, o sacerdote tal não aceita. Ele vai mudar para você. E realmente, eu já passei por sacerdote que eu de joelhos, ele disse assim, eu não preciso de tudo isso. Quer dizer, não precisa tudo isso, não precisa muito mais do que isso. Então, assim, foi uma missa até com o bispo. Foi naquela Nossa Senhora ali no São Paulo, já assim, ano passado. Então, assim, e eu percebo que muitos padres me conjugavam, mesmo eu sentia que eles não se sentiam bem.
Mas vamos dizer assim, aquele meu ajoelhar diante da Eucaristia, o que eu vim percebendo é que aquela reverência que a gente faz, aquele amor que a gente sente no testemunho por Jesus, não transforma só a gente, transforma o sacerdote. Porque eu vim observando isso aí. Tem sacerdote que ele não consegue entregar. Ele não consegue. Ele parece que vai, mas ele vai zangar. Entendeu? Já teve um que eu quero me receber na mão, colocando assim, ele puxou minha mão para me receber na mão. Entendeu? Puxou minha mão, assim, com a mão e colocou. Mas não me entregou direto na mão. Então, quando eu tenho sacerdote que eu cheguei a perguntar, vem cá, tá? Não posso receber a hóstia de Jesus. Pode. Mas hoje, pela homilia dele, que eu nunca deixei, por mais que ele não quisesse, por mais que ele reclamasse, ou viesse nem que eu, porque eu queria o corpo e o sangue de Jesus. Mas às vezes ele não dava, não demorava no caso, mas só o corpo. E aquele ali ficava, mas é por ti, Senhor. Eu creio. Quando eu, de joelhos ali, quando eu via, comecei a observar a homilia mudando. Quer dizer, eles acreditando realmente na existência de Jesus. Então, muitas vezes eu percebi assim, que a nossa atitude, ela é capaz de mudar. Com certeza. É capaz de transformar. Bom,